Graça e paz, meus amados irmãos, povo que vive exclusivamente pela fé no Senhor Jesus. A palavra de Deus diz assim, no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa, e nas tuas portas. Quando, pois, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria, com grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de todo o bem que tu não encheste, e poços cavados que tu não cavaste, vinhas e olivais que tu não plantaste, e comereis e te fartarás. Guarda-te, que não te esqueça do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguireis outros deuses, os deuses dos povos que houver ao redor de vós, porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Não tentareis o Senhor vosso Deus, como o tentaste em Massá. Diligentemente guardareis os mandamentos do Senhor vosso Deus, como também os seus testemunhos e seus estatutos que te tem mandado. Louvado e exaltado seja o nosso Senhor Jesus. Que esta palavra, meu amado irmão, minha amada irmã, gere libertação na tua vida, no nome de Jesus. Meus amados irmãos, minha família em Cristo, ídolo é originalmente um objeto de adoração a quem se atribui poderes divinos, poderes sobrenaturais. Nos dias atuais, meus irmãos, pode ser também um sentimento, ou mesmo uma convicção mais forte que a nossa conexão com o Senhor. Em suma, ídolo é tudo aquilo que se interpõe entre nós e Deus. E a prática de idolatria é um pecado muito grave, não aceito por Deus, pois contém o descumprimento do principal mandamento que o Senhor nos deixou. Todos nós conhecemos a ira do Senhor, demonstrada através da Bíblia, com a prática dos ídolos. Deus não aceita a idolatria, meus irmãos, porque significa colocar um falso Deus, ou mesmo uma imagem sem vida, um objeto sem qualquer poder, no lugar de Deus. E o que muita gente não sabe, meus irmãos, é que atrás de cada ídolo existe um demônio, pelo menos um. Ou seja, o idólatra desiste de recorrer ao Deus Todo-Poderoso para voltar a sua face para Satanás, o inimigo das nossas vidas. Conforme nos ensina o apóstolo Paulo, segundo a sabedoria a ele concedida pelo nosso Senhor Jesus. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 14, diz assim a palavra do Senhor. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como entendidos. Julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participam do mesmo pão. Vede Israel, segundo a carne,
os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar? Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes, digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam os demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Meus amados, olha o perigo. No passado, os ídolos, como nos conta a Bíblia, eram imagem de escultura. Mas hoje em dia, a idolatria se modernizou, se ampliou. Mas a motivação, meus irmãos, é a mesma. As pessoas não veem a Deus e, como não vivem pela fé, já que viver pela fé é viver por aquilo que crê, mas não vê, essas pessoas se apegam a imagens, objetos ou sentimentos que para eles são concretos. As pessoas têm necessidade de se apegar a alguma coisa, mas desprezam o Senhor, a quem realmente deveriam se apegar, e se apegam ao que querem. Criam deuses para si, mas deuses criados pelos homens são falsos deuses, tão perigosos quanto as imagens de esculturas adotadas pelos nossos antepassados, porque igualmente são ídolos. Livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19, a palavra de Deus diz: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Glória a Deus. Todos nós, evangélicos, meus amados, conseguimos identificar facilmente a idolatria que existe fora do nosso meio. Por exemplo, as imagens da Igreja Católica, as quais as pessoas se encurvam e carregam em honra pelas ruas em procissões, e beijam, e recorrem, e dão testemunho de milagres obtidos, e os atribuem a esses ídolos, sem saber que estão dando glórias aos demônios. Falo da Igreja Católica, meus amados, por ser uma cultura teoricamente cristã. Digo teoricamente, porque na prática a doutrina católica contém milhares de santos que são ídolos, objetos de adoração do seu povo. E Jesus é apenas mais um. Então não é uma cultura que está centrada em Jesus. Nas outras culturas, não falo de ídolos, porque não são interposição entre as pessoas e Deus, porque, obviamente, nunca tiveram a Deus. Parece absurdo, meus amados irmãos, falar de idolatria no meio evangélico. Mas sabe de uma coisa, meu irmão? Não é. Existem ídolos modernos e muitos que se introduziram dissimuladamente na cultura evangélica. Muita gente está na prática da idolatria e não sabe. Quando as pessoas adotam atitudes ou comportamentos que já foram reprovados pelo Senhor, além de descumprir o primeiro e maior mandamento deixado por Deus para nós, essas pessoas também estão colocando essa atitude, ou comportamento, ou ideal, ou objeto, entre eles e Deus. Portanto, para essa pessoa, está criado um ídolo. Livro de Marcos, capítulo 12, versículo 28. Assim diz a palavra do Senhor.
Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Depois, na primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículo 20, assim diz a palavra do Senhor: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Deus já encerrou, meus amados, a lei de Moisés há 2000 anos atrás. Mas as pessoas insistem em realizar os seus sacrifícios em desobediência, negando o sacrifício único de Jesus. As pessoas consideram importante oferecer jejuns, vigílias, subida aos montes, coisas que Deus já não recebe mais depois do sacrifício realizado por Jesus. Então, as pessoas colocam esses rudimentos da lei antes do uso da fé em Jesus. Dessa forma, constituem para si ídolos e praticam a idolatria pensando que estão agradando ao Senhor. Carta do apóstolo Paulo a Romanos, capítulo 10, versículo 2, diz assim a palavra de Deus: porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porque não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Deus também já nos informou e enfatizou, meus irmãos, que existe apenas um batismo, que é obviamente o batismo no Espírito Santo, que foi trazido pelo nosso Senhor Jesus. Enquanto que o batismo das águas foi criado por João Batista, um homem, para anunciar o início do ministério de Jesus. Meus amados, Jesus já iniciou o seu ministério, já concluiu, já voltou para o céu, levando os nossos pecados, e está retornando a nós glorificado e exaltado. Mas as pessoas insistem em descer as águas para retirar os pecados que Jesus já levou lá na cruz, pelo seu sangue, e para fazer nascer o novo homem, que pela fé nasceu junto com a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Além da prática de desobediência, essas pessoas estão também na prática da idolatria, porque creem mais nas águas do batismo, uma obra morta, meus amados, do que no sangue de Jesus. Livro de Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 4, diz assim a palavra do Senhor: há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos vós. Depois, no livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isto faremos, se Deus o permitir. Existe também, meus amados, dentro da comunidade evangélicas, doutrinas que usam objetos,
como copos de água, azeite ungido, lenço ungido, camisa manchada de sangue, e etc. Tantas outras coisas se vê por aí. Elementos concretos que se interpõem entre nós e Deus em substituição à nossa fé em Jesus e assumindo o lugar da nossa fé na obra do Senhor. São ídolos também, criados pelos homens. Jesus nunca usou objetos, meus amados. E até poderia ter usado, porque ele é Deus e ele faz o que ele quer. Mas o fato é que ele não quer que nós usemos nada além da nossa fé nele. Fujamos da idolatria, meus amados, para que a nossa salvação não fuja de nós. Vivamos pela graça, pela fé em Jesus. Livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, a palavra de Deus diz: mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Meus amados, existem também as idolatrias mais dissimuladas, que são as preferências das pessoas em detrimento das ordens de Deus. Deus manda que lhe prestemos culto. Mas existem os irmãos que preferem ir assistir a partida de futebol. Nesse caso, meus irmãos, o futebol se tornou mais importante que o culto, mais importante do que Deus. Um ídolo. Outros não vão ao culto porque preferem namorar do que ir ao culto. Está criado outro ídolo. Outros pediram um carro ao Senhor e o Senhor lhes concedeu. Então eles não vão ao culto porque precisam passear com o carro. Outros não vão porque precisam lavar o carro. Mas um ídolo está criado. Existe também os que vão aos cultos, meus amados, mas fogem do ofertório. Roubam de Deus o que a Deus pertence. Não querem saber de dízimos e ofertas. Nesse caso, o dinheiro delas também se tornou um ídolo. Cuidado, irmãos. E observe que se Deus fosse escrever a Bíblia nos dias de hoje, certamente a idolatria que apareceria ali não seria só imagem de escultura, meus amados, mas seria uma grande lista de ídolos gerados pela falta de fé do homem. Livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10, diz assim a palavra do Senhor: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. E por vossa causa repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Depois, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9, a palavra de Deus diz: não sabeis que os injustos não vão herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldicentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados, em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Glórias a Deus. Meus amados, os idólatras não herdarão o reino de Deus. Quem não ama verdadeiramente ao Senhor não terá o direito de viver ao lado dele por toda a eternidade. Consciente do perigo, irmão, abandonemos as práticas mentirosas de buscarmos a Deus onde ele não está.
Deus existe e é real e vive no coração de todos que o amam. Não sejamos, meus amados, evangélicos por modismo, mas por convicção. Adoremos e vivamos para o Senhor em espírito e em verdade. Livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 14, a palavra de Deus diz: bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Meus amados, parece antagônico, e com certeza é muito triste, meus amados, pensar que existe idolatria na cultura evangélica. Mas o fato é que existe. É uma realidade. E não deveria ser. Ninguém quer ficar do lado de fora do reino de Deus. Portanto, vivamos dentro, meus amados, da vontade do Senhor. Deus deixou toda a instrução e orientação para atravessarmos esta vida, sendo bem-sucedidos e conquistarmos a nossa vida futura, a eternidade. Sigamos aos seus mandamentos e sejamos fiéis até a morte, meus amados, para ganharmos a coroa da vida. É promessa, meus amados, do nosso Deus Todo-Poderoso, que não falha. Fiquemos, pois, meus amados, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias a Deus. Somente na graça, meus amados, porque somente a graça pode nos salvar. Longe da idolatria. No nome de Jesus.